Olá, amiguinhos do meu canal do YouTube. Eu acho que eu vou tornar isso frequente aqui. Eu tô me divertindo gravando o vídeo de volta. Quem sabe em algum momento eu até faço umas coisas mais bem produzidinhas, né? Vamos ver como é que eu tô de tempo. Tô aproveitando que eu ando com mais tempo ocioso também. Hoje eu quero falar um pouco sobre Divagando e Andando, porque eu reparo que toda vez que eu posto alguma coisa, seja aqui no YouTube, seja em outras plataformas, o pessoal sempre lembra, né, e referencia o Divagando e Andando. E é uma série pela qual eu tenho um carinho enorme até hoje, assim. São vídeos que eu tenho salvos no meu computador guardados. De todos os vídeos que eu fiz, são os únicos que eu tenho praticamente todos gravados, guardados, né, em backup e tal. E eu acho interessante que uma série que eu fiz de uma forma tão despretensiosa tenha ganhado tanta relevância para o público que me acompanhava. E até para pessoas que me acompanham até hoje, ou até para pessoas que passaram a me acompanhar depois no TikTok, onde eu tive um crescimentinho uma época, que eu repostei alguns da Divagando e Andando por lá e o pessoal achou muito interessante. A história do Divagando e Andando ela é muito. Eu acho que eu nunca contei essa história pro pessoal na internet. Eu já devo ter referenciado alguma coisa em algum vídeo, mas acho que eu nunca falei como é que foi de fato. Na ocasião, eu morava lá em Paranaguá. Quem me acompanha bem das antigas lembra que eu comecei o meu canal quando eu morava em Paranaguá, né? Isso foi em 2010, eu acho. E naquela época, eu gravava tudo ou usando a webcam do meu próprio notebook, que era horrível, né? Ou então eu usava uma câmerazinha emprestada que eu tinha de um amigo, que de vez em quando era, acho que era uma Cybershot, alguma coisa assim. E aí depois, mais pra frente, eu consegui comprar uma Fujifilm, melhorzinha um pouco, que eu até acho que eu falei no vídeo anterior. E eu escrevia o tempo todo, né? Tipo, eu escrevo o tempo todo. Quem me acompanha no Facebook sabe que eu posto uns textões gigantes o tempo todo sobre alguma coisa, algum assunto do meu interesse. E naquela época eu estava escrevendo bastante sobre coisas nostálgicas para mim, sobre coisas, sobre reflexões que eu tinha acerca de várias paradas. E um dia eu pensei, putz, eu podia gravar um desses vídeos. Daí eu peguei um texto que eu tinha sobre o Largo da Ordem, aqui em Curitiba, que é uma região da cidade que eu sempre tive muito carinho. E cheguei a morar lá por um tempo, isso, anos depois. Um dia, quem sabe, eu conto essa história. Mas eu gravei muito pouco enquanto eu estava morando no Largo da Ordem, por sinal, que foi um pouco antes de eu apagar meu canal de vez e nunca mais aparecer na internet por uns 2 anos. Enfim, e daí quando eu resolvi gravar esse vídeo, o assunto ficou tão legal, as pessoas gostaram tanto, que eu pensei, pô, eu tenho vários textos assim que eu posso fazer. E com o passar do tempo eu fui tentando tornar ele com uma linguagem mais minimalista, e depois essa linguagem minimalista ganhou mais produção, né? Então, quer dizer, primeiro eu fui para um lado mais básico e depois eu comecei a colocar ideias diferentes. Esse minimalismo ao qual me refiro, ele está relacionado à ideia de simplesmente pegar um texto que eu escrevi e interpretar ele na frente da câmera, tentando contextualizar com alguma coisa. Com o passar do tempo eu fui pensando que eu podia fazer alguns vídeos que fossem em preto e branco, outros com mais aproximação de tela, né, com uma aproximação da câmera do rosto. O efeito que eu queria ter era que eu estivesse conversando com você de forma íntima, sabe? Era para ser uma conversa com você que está aí do outro lado, sabe? Não, a ideia não era trazer uma comunicação de massa para várias pessoas ao mesmo tempo. Eu não estou falando para uma plateia, eu estou falando para uma pessoa. Essa que era a ideia de Divagando e Andando. Por isso o dedo na cara, por isso o olhar para a câmera, por isso o conversar diretamente, por isso uma linguagem mais pessoal, por isso o uso dos pronomes me direcionando a uma pessoa em específico, porque a ideia era essa, a ideia era conversar com você, a ideia era trazer para você o meu modo de pensar e você poder pensar acerca disso, concordando ou discordando, mas trazer uma reflexão. E isso foi se refletindo no próprio formato do Divagando e Andando e no modo como eu procurava fazer aqueles vídeos. Eu queria que eles tivessem, até por falta de recurso, na época eu não podia fazer coisas que eu era muito afim de fazer, tipo, por exemplo, a câmera bem na cara. Né? Se eu aproximasse muito as câmeras safadas que eu tinha ali, ia ter uma qualidade de vídeo horrível, sem falar o áudio era péssimo, porque geralmente o áudio que eu captava ou era por meio do microfone da própria câmera, ou eu pegava e conectava um microfonezinho de lapela bem vagabundo que eu tinha na entrada do PC e gravava o áudio separado para depois sincronizar, e ainda assim não ficava legal. Então eu. Nossa, um soluço. E ainda assim não ficava legal, entendeu? E hoje em dia tem todos esses recursos. O problema é que eu não sei se eu tenho mais tantas ideias quanto eu tinha antigamente para escrever novos Divagando e Andando. Porque o meu universo ele foi se reduzindo, sabe, com o passar dos anos. Eu vejo vídeos antigos meus hoje em dia, eu gosto muito deles, eu tenho bastante orgulho de alguns deles, mas tem vários com os quais hoje eu não concordo tanto. Não é nem que eu discorde do assunto, mas
Hoje em dia, eu jamais seria um cara que ia iniciar um canal na internet, do jeito que eu iniciei quando era mais novo. Porque eu não vejo muito sentido nas discussões que existiram no passado. Teve uma época, quem é mais antigo da internet deve lembrar que tinha muito vídeo-resposta, né? A pessoa fazia um vídeo sobre alguma coisa, ia lá e gravava, o outro gravava um vídeo-resposta e virava um bate-boca. Isso é uma coisa com a qual eu me envolvi muito pouco. Tive muitos amigos que se envolveram, mas eu me envolvi muito pouco. Mas ao mesmo tempo, a gente queria. Eu falo para as pessoas que eu estava numa fase questionadora da minha vida. Eu sempre fui questionador, desde pequeno. E essa fase questionadora ela durou muito tempo. Né? Eu tive que chegar quase aos 40 anos de idade para entender que eu precisava entrar numa nova fase, que era a fase da aceitação. E aí talvez isso soe um pouco passivo, né? Pô, mas aceitar as coisas, é ser passivo, é não ter personalidade. E eu penso que é o contrário. Na verdade, aceitar as coisas é um pouco mais complicado, porque o questionar é você olhar para uma coisa que você não gosta, que você não curte, que você não concorda, que você e questionar aquilo e expressar a tua insatisfação, às vezes justificada, às vezes não. Enquanto que aceitar tem a ver com um processo um pouco mais complicado, porque você precisa entender que algumas coisas não vão mudar por tua causa, né? Você precisa entender que várias coisas não vão se alterar por causa do modo como você pensa ou porque você não gosta delas. E não adianta reclamar, bater boca, fazer um escarcéu, entendeu? Assim como tem discussões que estão frutíferas. Eu acho que com a idade a gente vai ficando mais sábio com algumas coisas e vai escolhendo melhor as nossas brigas, nossas lutas, né? E eu passei a escolher mais as minhas lutas. Tinham coisas sobre as quais eu não queria discutir, tinham coisas sobre as quais eu não queria perder meu tempo, sabe? E eu acho que a pá de cal no caixão dessa minha percepção foi a polarização política dos últimos 5, 6 anos, dos últimos 10 anos, a gente pode dizer. Né? Porque eu lembro que eu já tirava sarro do Bolsonaro muito antes das pessoas saberem quem ele era. Né? Tipo, era uma coisa muito do meu... Como é que a gente chama? Era muito da minha bolha, né? Política. Então a gente já zoava com aquilo faz muito tempo, do mesmo jeito que a gente zoava com o velho Olavo e tal. E quando isso se tornou uma coisa popular gigantesca, que trouxe essa polarização política que sempre existiu, mas que acabou sendo mais estimulada, né? Essa polarização política ela se tornou uma coisa muito maior. E foi nesse momento que eu resolvi tomar um lado, sim, assumir o meu lado como alguém que sempre foi progressista, que sempre foi de esquerda, sempre fui desde criança, não é novidade para ninguém. E foi complicado ver o quanto as pessoas estavam emburrecidas e embrutecidas nos dois lados da moeda, já que a gente está falando de polarização, né? E isso daí foi uma coisa que foi desestimulando a minha vontade de querer bater boca, querer discutir, querer falar de coisas que eu pensava sobre, porque eu pensava, mano, qualquer coisa que eu fale vai ser associado com um lado ou com o outro e vai ter gente falando merda. Qualquer coisa que eu resolva trazer, qualquer assunto que eu resolva abordar, até embora eu tenha entrado numa fase de aceitação, eu continuei questionando algumas coisas, qualquer coisa que eu traga vai acabar virando uma discussão política, e não é sempre isso que eu quero, embora eu saiba que tudo é política. Né? Toda discussão é política, tudo que a gente observa à nossa volta, o ser humano é um ser político, gente, sabe? Não tem como dissociar disso. Saca? Política não é só sobre caras engravatados no Congresso, não é só sobre partido político, não é só sobre militância política, é uma coisa do nosso dia a dia, uma coisa muito mais ampla. Né? Então a coisa foi ficando complicada e eu fui ficando com o saco cheio, para falar bem a verdade para vocês. Né? E daí quando eu pensava em fazer vídeos sobre outros assuntos que me interessam, tipo cultura pop, cinema, videogame pra caralho, música, né? Várias coisas que são meus pontos focos, assim, são quase que os meus hiperfocos do meu TDAH. Eu fiquei naquela, tá, mas tem que ser de nicho, por quê? Porque a internet foi mudando, né? E hoje tudo é muito nichado. Eu ficava pensando, puta, mas eu não vou conseguir ficar falando só de cinema, ou só de videogame, ou só de livro, ou só... Eu pensei em outro formato de canal. Eu pensei, então acho que talvez eu faça um canal onde eu vou falar de tudo, mas com séries separadas. Só que daí eu tive preguiça, gente. Vou falar bem a verdade, eu tive preguiça de fazer. Porque se for pra fazer, eu quero que seja uma coisa com uma pesquisinha bem feita. Vou falar de um filme? Quero assistir o filme, quero anotar. For falar sobre um disco, quero ouvir com calma, anotar as coisas que eu penso sobre aquilo, sabe? Um videogame, eu quero jogar. E o meu tempo estava curto, gente, sabe? Agora, não que eu esteja com tempo sobrando hoje em dia, mas eu tô com um pouco mais de tempo livre. Mas é porque, porra, era muita coisa acontecendo, eu tava com isso aqui funcionando aqui, ainda era a minha cozinha, né? Tá até a coifa ali, ó, dá pra ver a coifa ainda. Isso aqui foi minha cozinha por o período que a gente veio morar aqui. Primeiro a gente teve que fechar o restaurante, um dia eu conto essa história. Mas a gente fechou o restaurante e se mudou pra cá e construímos essa cozinha pra continuar trabalhando com comida e não deu certo. E essa sala aqui ficou fechada durante mais de 1 ano e meio, cara, virou sala de bagunça, tá ligado?
E daí meu escritório lá atrás era muito pequeno. Daí a Mariana até falou, amor, por que você não muda lá pra frente? Não estamos usando aquele cômodo pra nada, é uma sacanagem deixar parado e tal. Falei, quer saber, eu vou mudar lá pra frente, é mais tranquilo. Tem a igreja aqui bem na frente da minha casa, uma Assembleia de Deus, que ferve que suco às vezes, mas não tá incomodando tanto quanto eu pensei. Acho que talvez por estar até de frente aqui, não incomoda tanto quanto lá atrás, porque o som ia por cima da casa, fazia eco, era um inferno. Mas enfim, é isso, sabe? Eu vim aqui fazer mais um videozinho só pra bater um papo com a geral aí, bater um papo com a galera. Quem sabe eu faça alguns vídeos aí falando sobre essas coisas que eu falei pra vocês, sabe? Sobre cultura pop, sobre cinema. Se me dá na telha. Porque o tempo tava curto, porque vejam bem, gente. Os atendimentos de tarô estavam bombandinho, uma época. O trabalho de edição de vídeo eu gosto de fazer tudo muito bem feito, com muito cuidado. Então eu tinha 2, 3 clientes e eu tratava aquele material com muito carinho, muito cuidado. Então são edições demoradas, demorava às vezes 1, 2 dias para eu editar um material, 3 dias, isso porque eu edito rápido. Então eu estava com bastante trabalho. Fora isso, tem os meus compromissos com o terreiro, né? Tipo, eu coordeno a curimba do terreiro, então eu tinha que ensaiar o pessoal, ensinar o pessoal a tocar tabaque, quem não sabia tocar. Tem que treinar, tem que aprender ponto novo, tem que escrever ponto. Às vezes me vem alguma inspiração de algum ponto eu escrevo, a gente tem que ensaiar. Fora isso, tem as giras, nas quais eu participo tocando também, e às vezes trabalhando incorporado, minha esposa também. Então acabou que o nosso tempo foi ficando muito escasso, muito curto e difícil de administrar. E nesse meio tempo, Mariana procurando um emprego também, eu me virando como posso aqui, atendendo com o tarô e com os trabalhos de edição de vídeo. Então a coisa ficou apertada. Agora eu tô um pouco mais tranquilo, eu quero ver se eu consigo gravar mais algumas coisas para vocês. Espero que vocês curtam esta nova fase que vem chegando de certa forma. Tá bom? Um beijo, meu povo. Sejam sempre muito abençoados. Falou.